Olá, eu resolvi gravar esse vídeo diante de informações equivocadas que eu tenho visto em relação a mais uma medida que o governo adotou durante a pandemia referente a direito do trabalho. Eu me refiro especificamente à portaria 16.655 de 2020. Essa portaria, ela visa afastar a presunção de fraude da seguinte situação: de quando o empregado em um contrato normal de trabalho, portanto aqui não me refiro a um contrato por prazo determinado ou trabalho temporário, e sim uma situação padrão normal do contrato de trabalho, da relação de emprego, que é o contrato sem prazo. Então, quando esse empregado ele é dispensado sem justa causa e em um curto período de tempo, logo em seguida, ele é readmitido. Essa portaria, ela então visa ali afastar os efeitos de uma outra portaria, que é 384 de 1992, que por sua vez, tá, essa portaria visou a regulamentar o artigo 453 da CLT. Esse artigo 453 da CLT versa sobre o que nós chamamos no direito do trabalho de unicidade contratual. O que é unicidade contratual? Bem, a redação dessa norma não é a melhor, tá? Mas o artigo 453 da CLT, em sua literalidade, dá a ideia de que serão computados no tempo de serviço do empregado que foi dispensado sem justa causa e readmitido os períodos que ele trabalhou para o empregador, ainda que descontínuos. Então, o que significa a situação tratada pelo artigo 453 da CLT? Que o empregado que foi dispensado sem justa causa e logo em seguida foi readmitido, eu posso considerar isso como um único contrato de trabalho, tá? Como se eu não tivesse aquele interregno da ruptura. Todavia, essa norma é muito geral, vamos dizer assim. Então, a portaria 384 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 1992, estabeleceu o quê? Regulamentou ali um prazo. Para quê? Para proteger o empregador, para que ele não corra o risco de ter reconhecido a unicidade contratual. Então, essa portaria 384, à época, disse o seguinte, que só será caracterizada a unicidade contratual se esse empregado for dispensado sem justa causa e for readmitido em um lapso temporal inferior a 90 dias. Os famosos 3 meses. Então, esse artigo essa portaria passa a falsa impressão de que, bom, se eu aguardar ali então decorrer 3 meses, eu vou admitir esse empregado e não vai dar nada, né? Não vai caracterizar a unicidade contratual. E essa não é a interpretação mais coerente, tá? Não é a interpretação atual na doutrina e dos julgadores a respeito do artigo 453 da CLT. Por quê? Como que nós devemos interpretar esse artigo da CLT? Para verificar se existe ou não unicidade contratual, eu tenho que verificar se houve ou não solução de continuidade do contrato de trabalho. O que significa isso? Que eu tenho que verificar se houve ou não efetiva ruptura do contrato de trabalho. Por quê? Esse artigo 453 da CLT, ele visa coibir aquela situação que nós chamamos vulgarmente de acordo. Aquela situação que o empregado e o empregador simulam ali a ruptura do contrato de trabalho, é feito formalmente, são concedidas as guias para saque do FGTS, só que nós sabemos que o empregado devolve a indenização de 40% para o empregador. Não há o pagamento daquelas verbas escritas no TRCT, e tudo isso com o intuito do quê? De que esse empregado saque o FGTS e que ele receba o seguro-desemprego trabalhando. Mas se a carteira de trabalho dele ainda tivesse anotada, constasse ali aquele contrato de trabalho em vigor, ele não poderia receber o seguro-desemprego. E aí, então, é simulada essa baixa do contrato de trabalho, da relação de emprego, para que esse empregado receba o seguro-desemprego, só que ele continua trabalhando para o empregador dele.
obviamente de modo informal. De modo que, passados lá o período que ele recebe o seguro-desemprego, ele é readmitido. Então, vocês vejam, e essa situação pode perdurar mais do que 90 dias. Eu posso readmitir esse empregado, ele continuar trabalhando para mim de modo informal, dali 6 meses. Então, a ideia, a interpretação correta, em um caso concreto, o julgador não vai ficar preso à análise de prazo. Não. Ele vai verificar ali, mediante a produção de provas naquele processo, se houve ou não a efetiva ruptura do contrato de trabalho. Se aquilo foi uma fraude para violar direitos trabalhistas, não é isso? Porque qual que é a vantagem para o empregador? Nesse período, como o empregado está trabalhando de modo informal, ele não vai pagar 13º salário, não vai pagar férias, não é isso? Não vai pagar horas extras, as contribuições que incidem sobre a folha de pagamento, a contribuição previdenciária, ou seja, ele também tem ganhos, não é só empregado, tá, que tem ganhos com essa fraude, a receber seguro-desemprego sem estar efetivamente desempregado. O empregador também anui com a situação, porque ele tem ganhos também econômicos com essa situação, tá? Então, veja, o magistrado, o julgador ali, no caso concreto, vai analisar se houve essa fraude ou não, se houve efetiva ruptura do contrato de trabalho ou não, sem se importar com prazo, porque se houve fraude, seja qual período for, restará caracterizada a unicidade contratual. E qual é o problema de ter reconhecido a unicidade contratual para empregador? Que todas aquelas verbas que ele não recolheu, não quitou durante o período que o empregado continuou trabalhando para ele, mas de modo informal, ele vai ter que pagar na demanda trabalhista, com juros e correção monetária. Tá? E obviamente vai ser retificada a carteira de trabalho, porque ao reconhecer a unicidade contratual, é como se eu não tivesse tido a ruptura do contrato de trabalho e a readmissão. É um único contrato de trabalho, tá? E obviamente o empregado não sai ileso. Nessas situações, o julgador determina na sentença que seja oficiado a Previdência Social para que ela tome as medidas necessárias para ter o reembolso desses valores que foram recebidos indevidamente pelo empregado, tá? Então vejam, qual é a incoerência então que eu verifico nessa portaria que foi estabelecida há alguns dias atrás, a 16.655 de 2020? Ora, se há muito tempo os julgadores e a melhor doutrina já não interpretavam o artigo 453 da CLT apenas por uma questão de prazo, e sim, se há ou não efetiva solução de continuidade do contrato de trabalho que deve ser objeto de prova em um processo, eu não preciso afastar presunção de fraude. Por quê? Porque daí essa portaria vai passar falsa impressão para os empregadores do quê? Essa portaria diz o seguinte, tá? No seu artigo 1º, que durante o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, tá? Se ocorrer do empregado ser dispensado sem justa causa e em um lapso temporal inferior a 90 dias ele ser readmitido, isso não vai caracterizar a unicidade contratual. Tá? Então, que durante o período de pandemia, de calamidade pública, se esse empregado for dispensado sem justa causa e for readmitido logo em seguida, isso inclusive em um período inferior a 3 meses, isso não vai caracterizar a unicidade contratual. E essa é uma impressão equivocada. E veja, inclusive essa portaria, ela estabeleceu ali que ela retroage os seus efeitos a março. A portaria desses dias, estamos em julho, ela retroage os seus efeitos a março, tá? Então, ela passa a falsa impressão de que o empregador não terá nenhum problema em uma eventual futura ação trabalhista se ele dispensar o empregado sem justa causa e, dentro de um período inferior a 90 dias, se admiti-lo. Vai ter problema sim. Por quê? Porque independentemente do tempo, do prazo, se ficar comprovada em uma demanda trabalhista que esse empregado, ele continuou sim a prestar serviços para o empregador, que aquela baixa do contrato de trabalho ela foi simulada, vai caracterizar sim
unicidade contratual. E não é possível, como alguns empregadores podem pensar, então eu estou numa situação aqui econômica complicada, o que nós sabemos que realmente ocorre nesse momento de pandemia, então o que eu vou fazer? Eu vou dispensar meus empregados e vou readmitir eles com um salário inferior. Veja, essa portaria diz que afasta-se a presunção de fraude se esse empregado for dispensado sem justa causa e readmitido nas mesmas condições, tá? Agora, pensa, eu, como empregador, dispenso os meus empregados apenas para quê? Para recontratar eles com salário inferior. Isso não pode, tá? Isso não pode, porque vai caracterizar fraude, vai significar o quê? Bom, eu só mandei você embora porque eu não poderia reduzir o seu salário diante da irredutibilidade salarial, né? Isso já é previsto na Constituição Federal, então eu mando embora e admito com salário inferior. Não, tá? Todavia, essa portaria abre essa exceção e permite essa exceção do empregado, então, ser dispensado sem justa causa e ser readmitido em um lapso temporal inferior a 90 dias, com uma situação diferente, portanto, vamos imaginar um salário menor mediante negociação coletiva. Veja, mediante negociação coletiva, nós sabemos que a Constituição Federal possibilita esse tipo de concessões, esse tipo de flexibilização, mas obviamente por quê? Porque o sindicato terá condições de barganhar alguns outros direitos, tá? Em detrimento deste direito que está sendo flexibilizado, porque senão não é flexibilização, é renúncia de direitos trabalhistas, não é isso? Então, essa portaria permite que, mediante negociação coletiva, isso seja feito. Mas vejam, mediante negociação coletiva, se isso for feito de modo individual, por acordo individual entre as partes, não será chancelado em uma ação trabalhista. Então, em relação a essa portaria, a meu ver, ela não traz nenhuma novidade. Por quê? Porque, no caso concreto, o que o julgador irá analisar é: houve ou não houve solução de continuidade? Houve ou não houve fraude? Se houve fraude, independentemente do tempo que transcorreu entre a ruptura e a readmissão, poderá ser caracterizada a unicidade contratual e, portanto, todos os direitos trabalhistas que foram sonegados durante esse período, tá, de fraude deverão ser quitados ao empregado, obviamente sem que o empregado também arque com os ônus de sua conduta perante a Previdência Social. Então, essa é a interpretação do artigo 453 e, portanto, a portaria de 1992 e a portaria deste ano não alteram essa interpretação a respeito do artigo 453 da CLT, tá bem? Fico com esses esclarecimentos, obrigada e até mais.